da Justiça de volta com o tema Direito Comercial Brasileiro. Participando do programa, o juiz Paulo de Carvalho Balbino, da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte, e o advogado Faisal Ashrawi, mestre em Direito de Empresa. E o doutor Ashrawi deixou no final, colocou uma deixa para o senhor falar agora sobre isso. O judiciário está confortável, então, com essa nova lei, doutor Paulo? Tudo indica que vão acabar as sociedades por cota de responsabilidade limitada, onde um dos sócios é meramente figurativo, aquele detentor de 1% da participação social. Mas, embora detentor de 1%, há um momento em que ele tem titularidade também para demandar a dissolução dessa sociedade e muitas vezes ele o faz. Então, tudo indica que a partir desse momento, essas sociedades fictícias vão acabar e, consequentemente, os litígios dela decorrentes também. Bem, as regras dos institutos jurídicos comerciais estão reunidas em 229 artigos no livro 2, não é isso? Na parte especial do Código Civil Brasileiro. Mas temas importantes não foram disciplinados no novo Código Civil. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Falência, concordata, títulos de crédito em espécie. Doutor Faisal, qual é o significado disso? A doutrina estaria certa em criticar a ausência destes temas no Código Civil? A doutrina, ela não critica. Uma parte dela, talvez, essa parte que critica, eu não comungo com a opinião. Eu entendo que o direito comercial ele tem que ser legislado, ele tem que ser regido por leis especiais, pelo dinamismo já falado. Então, eu entendo que o Código Civil acertou, deixando que essas leis especiais tratem dos assuntos específicos. Mas, doutor Paulo, por exemplo, vamos citar aqui, títulos de crédito em espécie, cheque, por exemplo. Sim. Não está regulado lá? Isso não é ruim? Mas tem uma lei específica para a regulamentação do cheque, uma para duplicata, uma para nota promissória e letra de câmbio, embora muito antiga, mas todas elas não dão assim, problemas na aplicação. No dia a dia, então, elas são suficientes para o exercício dos direitos ali consubstanciados e para a solução dos litígios que defluem dessas relações. Só informando para o telespectador, outro detalhe, o Código Civil, ele não traz referência aos chamados bens industriais, que são o desenho industrial, né? A invenção, o modelo de utilidade, marcas de produtos ou serviços, e não trata da concorrência empresarial, e não falando também sobre importantes contratos empresariais. Concorrência empresarial. Gostaria que os senhores comentassem isso, de não estar lá no Código Civil. Mas existe uma lei específica para esse fim, existe o CAD em Brasília, que muito atuante nessa questão da concorrência, inclusive agora com uma atuação marcante no caso da fusão da Sadia com a Perdigão. Então, todas essas situações, existe uma lei de propriedade industrial que regulamenta todos esses incisos que o senhor acabou de falar. Então, está tudo regulamentado, só que não codificado. Justamente por quê? Porque a lei singela, ela não codificada, ela inclusive é mais fácil de ser alterada, atendendo às exigências da vida empresarial. O senhor está comentando, doutor Faz? Eu quero dizer que no Brasil, as leis são boas. O que é ruim é a aplicação. Então, nós estamos satisfeitos. Claro que essa forma, ela exige também que o legislativo ele corra atrás para regular as situações que vão surgindo, que são imprevisíveis. Mas as leis, elas, em geral, no ramo comercial, elas estão em harmonia. Os senhores já falaram da importância da legislação especial, mas vamos colocar aqui sobre a sociedade anônima, que também não está no Código Civil. Um rápido comentário. Claro. A sociedade anônima, a lei ela rege, normalmente são companhias maiores. Agora não existe mais aquela limitação, mínimo de tantos acionistas, não existe isso mais. Ela é menos utilizada porque a contabilidade dela é mais complexa. Mas ela sim, ela é muito válida, até porque na sociedade anônima, o acionista ele tem mais garantia. O acionista ele não é responsável pela falta da integralização do outro acionista, como na responsabilidade limitada na empresa de responsabilidade limitada, se o meu colega, se o meu sócio ele não integraliza, eu sou responsável por isso.
Na sociedade anônima, não. Então, realmente fantástico, é uma independência muito grande entre os acionistas, é muito positivo. Vamos para as considerações finais, 20 segundos, 25 para o senhor terminar. Bom, só para lembrar, no caso de uma dissolução da sociedade por cota de responsabilidade limitada, sobrando um único sócio, esse sócio pode requerer a transformação para a empresa individual de responsabilidade limitada, já previsto nessa alteração legislativa. Agora, a gente só gostaria de lembrar que ele requerendo essa transformação, caso o capital da antiga sociedade não atinja o mínimo legalmente previsto, ele tem que fazer esse complemento no ato da transformação. As considerações finais do senhor? Bom, nós, advogados, vamos ter alguns serviços, uma dica. A lei ela exige que haja 100 salários mínimos para a responsabilidade limitada. E quando o salário mínimo aumentar? Será que nós poderemos argumentar que quebrou-se a responsabilidade limitada? Serviço para nós. Muito obrigado aos senhores por essa participação. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Anote aí os telefones para críticas, perguntas e comentários. 31 3079 3454, endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até a próxima semana.